Hoje nós vamos falar de assíntota horizontal. Quando que essas assíntotas acontecem? E sem a gente precisar de fazer o gráfico, porque fazendo o gráfico a gente já tem uma noção que gráficos do tipo 1 sobre x tem assíntota horizontal, que gráficos do tipo exponencial tem assíntota horizontal. Mas como é que a gente pode fazer se a gente tem um x ao cubo sobre um x à quinta? Como é que a gente pode fazer isso se tem uma assíntota horizontal ou não? Bom, primeiro vamos entender o seguinte: quando elas acontecem, as assíntotas horizontais? Por este gráfico aqui, a gente vê que o comportamento na extremidade das funções é que a gente tem a ideia de assíntota, porque se esse comportamento, quer dizer, se o gráfico tende a um número, que no caso aqui foi 1, então o que acontece? A gente tem uma assíntota, mas se é um comportamento na extremidade, quer dizer, se a gente pega na extremidade esquerda, o x está tendendo a menos infinito, e na extremidade direita, o x está tendendo a mais infinito. Então, por exemplo, nessa função aqui, 2 elevado a x menos 2, a assíntota horizontal está no menos 2. Por quê? O x, quando tende a menos infinito, o f de x, quer dizer, na realidade aqui o r de x vai tender a menos 2. Então, vejam que não existe a assíntota quando o x tende a mais infinito, porque quando o x tende a mais infinito, a tendência do gráfico é simplesmente subindo, subindo, subindo para mais infinito. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que ter a assíntota à direita, para x tendendo a mais infinito, na extremidade direita, não quer dizer que tenha assíntota na extremidade esquerda. A outra coisa que a gente percebe é que para ter assíntota, o valor do limite tem que existir. Vejamos aqui esse caso em que a gente tem a função p de x, que é x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ao calcular esse limite, a gente tem infinito sobre infinito. Eu poderia ter simplificado antes, ou simplesmente aqui tomar o termo dominante do numerador, que é x, e do denominador, que é x ao quadrado. Então vai dar x sobre x ao quadrado, simplificando dá 1 sobre x, e que deu 0. Então a gente tem uma assíntota horizontal y igual a 0. Por que é y? Porque isto aqui é valor de y. Tá certo? Bom, fazendo então pelo extremo esquerdo da função, a gente vai ter a mesma assíntota. Quer dizer que o comportamento da função é o mesmo nas duas extremidades. Todos dois tendem a assíntota y igual a 0. Então, a assíntota horizontal é um gráfico, apresenta uma assíntota horizontal em y igual a somente se o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, for igual a ou então, quando ele tender a menos infinito, também der esse a. Neste caso, a equação da assíntota, porque ela é uma equação e é uma reta, é y igual a A, que é uma função constante, tá certo? Bom, na realidade a gente não vai falar em termos de função, vai falar em termos de reta. Vejamos aqui o gráfico, se essa função tem uma assíntota horizontal, é a mesma que a gente já calculou a vertical. Então, o que eu preciso? Só preciso fazer os limites à direita e à esquerda. À direita, esse limite deu 0. Por quê? Ao simplificar essa expressão, tomando os termos dominantes, uma vez que a gente teve infinito sobre infinito, e aí, simplificando, deu 1 sobre 0, isso aqui é um termo
positivo. Aqui a gente tem um termo que ele vai tender a mais infinito, tá certo? E como ele tende a mais infinito, o denominador é mais infinito, ele vai tender a zero. Fazendo a mesma coisa, então, para o menos infinito, eu tenho que deu 1 sobre menos infinito, que também vai dar zero. Então, todo limite do tipo k sobre infinito é zero. O limite vai dar zero. Então, a gente tem aqui a mesma assíntota horizontal, quer dizer que o comportamento da função nas duas extremidades é igual, tá? Porque tem a mesma equação de assíntota horizontal. Vejamos este outro caso aqui. Então, temos que calcular o limite à direita e à esquerda. Nas duas extremidades, na extremidade direita e na extremidade esquerda, ou seja, para mais infinito e para menos infinito, respectivamente. Para mais infinito, a gente pegou o termo dominante do numerador e do denominador, que deu 3x² sobre menos 2x², e aí a gente teve o limite de 3 sobre menos 2, quando x tende a mais infinito, quer dizer, uma função constante, e aí deu menos 3 sobre 2. E aí, o que acontece? Existe uma assíntota horizontal de equação y igual a menos 3 sobre 2. Quando a gente faz o limite com x tendendo a menos infinito, a situação deu idêntica, são os mesmos cálculos, e aí deu a mesma equação para a assíntota horizontal. Então, quer dizer que a função tem o mesmo comportamento com assíntota para a extremidade direita e para a extremidade esquerda do gráfico. Agora vamos ver esse caso aqui. Fazendo o limite quando x tende a mais infinito. E aí a gente tem termo dominante, 7x ao cubo no numerador e menos x² no denominador. E quando a gente faz e simplifica, isso está dando menos infinito. Então, quer dizer que não existe assíntota horizontal, porque esse limite não existe. Quando a gente faz para o limite quando x tende a menos infinito, a gente encontra algo semelhante, só que o resultado deu mais infinito, porque 7 vezes menos infinito sobre menos 1 dá mais infinito. Quer dizer, o comportamento em termos de absolutos é o mesmo, explode para o infinito, só que um vai para menos infinito à direita, quer dizer, na extremidade direita, e para mais infinito na extremidade esquerda. Então, quer dizer, são comportamentos diferentes, mas diferentes em termos de sinal, mas em termos absolutos é o mesmo, tudo de infinito. Tá? Então, não há assíntota horizontal. Quando a gente pega essa função aqui, quando a gente pega essa função y igual a 2 elevado a x menos 3, que a gente calcula o limite lateral na extremidade direita, x tendendo a mais infinito, o que acontece? 2 elevado a mais infinito vai dar mais infinito. Menos 3 isso não vai fazer diferença, então deu mais infinito. Não existe assíntota horizontal. Só que 2 elevado a menos infinito, quer dizer que é 1 sobre 2 elevado a infinito, quer dizer, vai tender a zero. Como isso aqui tende a zero e isso aqui tende a menos 3, ele vai tender a menos 3. Então, a gente tem uma assíntota horizontal de equação y igual a menos 3. Vejamos agora esse caso aqui. Nesse caso, em que a gente tem uma raiz, a gente tem que tomar cuidado, a gente já viu isso em limites do tipo infinito sobre infinito.
Então eu vou fazer o limite lateral, eu vou pegar o termo dominante do numerador, que é menos 3x, e aqui, como é um polinômio, dentro da raiz, eu vou pegar esse termo dominante na raiz, no denominador, e que deu, é um limite do tipo infinito sobre infinito, por isso que eu peguei termos dominantes, e aí deu menos 3x sobre raiz quadrada de 4x ao quadrado, e aí eu vou ter que o limite de menos 3x, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2 módulo de x, mais uma vez chama atenção para isso, que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, e aí a gente vai ter essa situação. Por quê que eu substituí o módulo de x por x? Porque o meu x está tendendo a mais infinito. Então, se o meu x tende a mais infinito, ele é um número positivo e o módulo dele é ele mesmo. Simplificando, então, a gente tem que esse limite deu menos 3/2. Então, existe uma assíntota horizontal de equação y igual a menos 3/2, que é o valor da função, que y significa o valor de tendência da função aqui nesse caso, tá? Bom, agora a gente fazendo para a esquerda, na extremidade esquerda, x tendendo a menos infinito. Vejam que até aqui é tudo igual, não muda nada. A questão é o próximo passo. Por quê? Se x é um valor negativo, porque vai tender a menos infinito, então o módulo dele é o oposto dele. Então a gente vai ter que esse limite é 3/2, quer dizer que a assíntota horizontal tem equação y igual a 3/2. Vejam que o comportamento à direita é diferente do comportamento à esquerda. Todos dois tendem a uma assíntota, porém valores diferentes para a equação da reta. Uma é y igual a menos 3/2, a outra é 3/2. Vejam o gráfico dessa função como é que é. Então ele tem duas assíntotas. Para o extremo direito o comportamento é um e para o extremo esquerdo o comportamento é outro.